Mateus, capítulo 6, versículos de número 32 até o de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos gratos a Ti, ó Deus, já por tudo que aconteceu, em especial durante esse momento de culto. Obrigado pelo privilégio de, como igreja, membros, visitantes também, ó Deus, podemos entoar canções que exaltam o Senhor. Nós queremos pedir agora, Pai, nesse momento, que através da Sua palavra, o Senhor nos traga como um Pai conselhos, ó Deus, preciosos para nós que somos ou poderemos se tornar filhos teus. Receba, ó Deus, toda a glória nessa noite, Pai. Esse culto é para o Senhor, nosso grande Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós irmos aos versículos, eu quero já aproveitar esse momento para parabenizar aos papais que se encontram aqui nessa noite. Na nossa igreja, nós temos vários pais que já possuem os seus filhos. Possuímos também alguns que anseiam e já estão se preparando para esse momento de exercer paternidade, porque pelo menos, potencialmente falando, os homens se casam e aí possuem os seus filhos biológicos por adoção, ou até mesmo pessoas que eles irão ajudar e auxiliar durante a caminhada. Então quero parabenizar a cada um de vocês e me incluindo também nesse processo. Durante esses anos, Deus tem sido muito gracioso com a minha vida. Eu já possuo 3 filhos e eu fico muito feliz por esse enorme privilégio. Tá ali hoje o dia foi bem corrido, está ali descansando no colo da mamãe, o Saulo. Tem a Marisa que está talvez descansando, acordada, não sei, mas está ali crescendo e sendo gerada, crescendo dentro do útero. E a Valentina, também a nossa filha, que foi lá atrás. É um enorme privilégio, mas nós sabemos das grandes responsabilidades que está atrelada à missão de ser um pai. Porque a gente realmente se alegra. Acho que você, papai, vai lembrar do dia em que recebeu a notícia do seu primeiro filho. Você fica muito feliz. É algo assim que você não consegue descrever em palavras. E essa é uma realidade. Eu lembro que muitos queriam tentar compartilhar algo ali comigo. Havia um esforço, um desejo de tentar falar como é que vai ser esse momento a partir do dia que eu compartilhei que o meu primeiro filho viria. Muitos queriam ali, se esforçavam, se desdobravam para tentar explicar alguma coisa, mas não dá. É algo muito, muito complexo, muito prazeroso, muita alegria, mas como eu falei, existem também as dificuldades. Porque eles começam a crescer, eles começam a nos trazer algumas preocupações, a gente começa ali a dar os conselhos. Geralmente eles escutam, outras vezes não, e a gente sabe o quanto é perigoso quando o filho não quer ouvir o conselho do seu pai, ou até mesmo também da sua mãe, que está junto ali nesse processo de criação. E é nesse momento a gente percebe, dentre várias coisas da vida de um pai, o exercer paternidade, o quanto que é difícil, porque os filhos, eles muitas das vezes se comportam dessa maneira, não querem ouvir os conselhos dos seus pais. E aí nessa noite, a gente fala isso de uma forma específica dentro de um lar,
dentro de uma família. Mas nessa noite, utilizando aqui Mateus capítulo 6, e em especial a partir do versículo 25, tentar abranger um pouco mais esse relacionamento entre pai e filho. E no caso aqui, utilizando os versículos, olhando para Deus como o grande pai dos seus filhos, daqueles que passam a crer no seu nome e por adoção se unem a Cristo e se tornam seus filhos e filhas. Aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25, nós observamos Jesus compartilhando alguns conselhos que muitas das vezes nós, em especial aqueles que já se tornaram filhos de Deus por adoção, por crerem em seu nome, dá um certo trabalho durante a caminhada. Acerta algumas vezes, até porque já começa a ser ali trabalhado, a ser santificado, a ser restaurado, mas vez ou outra, nós, como filhos de Deus, somos tendenciosos a fugir do caminho correto, a tapar os ouvidos para os conselhos preciosos e prioritários de Deus, para que nós, nesse relacionamento entre filho com o pai, ou o grande pai, venhamos a ser bem-sucedidos. Vez ou outra, a gente acaba invertendo as prioridades, acaba revelando uma falta de confiança nesse Deus que é pai. E aí, Deus é tão bondoso, é tão gracioso, que Ele, diante dessa realidade de filhos que ainda estão aprendendo, que ainda precisam ser moldados e que ainda precisam de conselhos, Ele é tão gracioso que Ele vai ensinando e instruindo. Foi assim há 2000 anos atrás, continua sendo até os dias de hoje, e versículos como esses que nós iremos observar aqui se tornam preciosos para mim e para você que se encontra aqui nessa noite. Tanto para você que já recebeu a adoção, recebeu o pai, se tornou filho ou filha, como para você também que pode nessa noite se tornar. Porque a palavra é muito clara em relação a isso. A ideia de que todos nós somos criaturas de Deus num primeiro momento. Mas para se tornar filhos e filhas de Deus, é necessário reconhecer a Ele como o grande Pai, como o Senhor realmente das nossas vidas. E isso acontece no ato de salvação. Deus é gracioso, tem pegado pessoas assim como eu, assim como muitos aqui que não mereciam, e tem nos tornado filhos e filhas. A gente observa aqui no versículo de número 25, um diálogo, ou um ensinamento, ou um discurso de Jesus, que primariamente parece ser para os seus discípulos, para aqueles que já estavam ali o acompanhando, que já tinham como mestre, como Senhor. E aí no versículo 25 nós encontramos as seguintes palavras, já no início aqui. Ele vai dizer: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, e nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Ele começa fazendo essa indagação. E o início do versículo 25, o portanto ali, nos ajuda a entender que essa frase aqui, ou essa chamada, não foi feita à toa ou de maneira aleatória. É porque aparentemente estava surgindo esses problemas, ou essa ideia de desobedecer ao Senhor, ou de inverter as prioridades. Sempre que você encontrar nas Escrituras a palavra portanto, iniciando o versículo, tenta olhar um pouquinho para trás, os versículos anteriores, que você vai se contextualizar melhor. Então, quando Jesus faz essas advertências aqui, para que os seus discípulos não se preocupassem em relação às questões, às necessidades básicas, em relação, por exemplo, ao que comer ou ao que vestir, é porque estava acontecendo uma preocupação, e não comum, mas uma preocupação anormal e exacerbada
de alguns em relação a essas questões ou essas necessidades básicas da vida. No versículo 19, a gente encontra, por exemplo, a descrição, ainda no capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esses versículos aqui estão dentro de uma sentença que revela um problema que estava acontecendo naqueles dias, e nós sabemos também o que acontece nos dias atuais. Não é um desejo de um honesto e responsável de buscar, por exemplo, mais uma vez, sempre tendo aqui o versículo, buscar acerca dos nossos alimentos, questão de investimento, questões básicas, um local para você dormir, seja comprando, alugando uma casa. Mas a advertência aqui no versículo 19 é porque isso estava se tornando uma possessão excessiva. Não era um desejo comum de buscar essas coisas como alguém responsável, mas era um desejo doentio e principalmente distante de Deus, sem confiar no Senhor, alguém que parece estar querendo caminhar de uma forma independente a buscar todas essas coisas lá fora, tesouros que se encontram lá fora, ou bens que se encontram lá fora. E o conselho é, olha, tome cuidado. Não acumulem simplesmente coisas aqui nessa terra. Vocês como filhos, vocês como os discípulos, precisam antes disso, anteriormente a isso, estar sempre preocupado em acumular tesouros nos céus. Realizando ou vivendo da maneira para o qual o Senhor criou cada um de vocês. Buscando viver antes de qualquer outra coisa, viver para a glória de Deus. E aí, todas essas outras coisas irão se acomodando naturalmente. E mais do que isso, elas não tomarão conta do seu coração. Ao ponto de se tornarem os maiores tesouros da vida de vocês. Por isso aqui o conselho no versículo 25 não é que os discípulos não deveriam tomar conta ou cuidar da vida deles. O ponto é cuidar das suas vidas focando somente na questão de comida ou bebida ou propriamente vestimenta aqui. É esse o problema, e principalmente se nós observarmos aqui, tendo como pressuposto, não é uma busca responsável, mas é uma busca doentia e idólatra. Quando ele fala não se preocupe com as suas próprias vidas, ele acrescenta quanto ao que comer ou beber. Porque mais importante do que essas coisas, que também são importantes, mas superior a elas, é a vida de vocês. É o corpo de vocês. Em outras palavras, é você. É o ser humano como um todo. Vida e corpo aqui apresentam eu e você. O ser humano, a nossa vida como um todo. Se preocupar com as nossas vidas e principalmente pensando nessa ideia espiritual e de salvação é que deve ser algo prioritário. Essas coisas são bem mais importantes. E vocês precisam se preocupar com isso. A mesma energia que vocês têm dispensado nessas questões secundárias que são importantes, mas essa energia intensa ou muito forte, vocês deveriam, na verdade, direcionar ela para o local correto e da maneira correta e com a motivação correta. É buscar viver para a glória de Deus. E a gente percebe no versículo como esse o quanto que é perigoso, o quanto o nosso coração ele é perigoso e astuto. E muitas das vezes faz com que eu e você venhamos a olhar para os bens que nós podemos conquistar aqui nesse mundo, muito mais além do que comer e beber simplesmente, mas as coisas desse mundo, né, que são exemplificadas aqui por comer e beber. O nosso coração ele é tão perigoso que muitas das vezes nós depreciamos a nossa vida e até mesmo falando da nossa salvação, da eternidade, e focamos os nossos corações em questões que são passageiras. Em questões que são passageiras. E óbvio,
Isso acontece de uma forma mais intensa para aqueles que não conhecem a Jesus, que nunca tiveram um contato profundo com Deus, mas também pode acontecer com pessoas que inclusive já ouviram ou até mesmo confessaram a Cristo. Por isso que nós precisamos estar atentos a conselhos como esse. A advertência aqui é contra uma ansiedade anormal que pode surgir em nossos corações de forma exagerada. E como eu falei, até mesmo demonstrando uma certa incredulidade de pessoas que já conheceram a Cristo. Elas já conheceram a Cristo, elas se tornaram filhos, espera-se que elas olhem para o Senhor como o Pai. E se Ele é Pai, Ele cuida de cada um de nós. Mas o nosso coração, hora ou outra, acaba esquecendo disso. De um Deus que é Pai, de um Deus que vai cuidar da nossa salvação. E por que não cuidaria de questões comuns, necessidades básicas do dia a dia. Por isso que acaba revelando uma certa incredulidade. Aí ele, dos versículos 16 em diante, ele vai trazer alguns exemplos, utilizando uma dinâmica de argumentação daquilo que é menos importante para aquilo que é mais importante. Versículo 26, a gente observa a seguinte coisa. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Imagina Jesus conversando ali com os seus discípulos. Trazendo essa advertência. E aí passa um pássaro ali, uma ave. E ele pede, olhe para aquela árvore ali, para aquela ave, para aquele pássaro. Ele não semeia, ele não planta, ele não colhe, ele nem guarda, assim, se prendendo a essa ideia de alimento, ele não guarda para o dia seguinte, para daqui a 10 dias, daqui a 20 dias. Mas Deus cuida deles. Nós sabemos que essa é uma verdade. Por mais que nós, seres humanos, somos considerados a coroa da criação, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, apontando para uma espécie de superioridade em relação às demais obras de Deus, como a natureza e os próprios animais aqui mencionados, nós sabemos que Deus cuida da sua criação como um todo. Ele cuida das aves. E Ele quer que os discípulos pensem nisso. E como nós observamos essas características aqui, os pássaros, eles realmente vivem um dia de cada vez. E óbvio, né, que isso acontece de acordo com o instinto que o Senhor os entregou, algumas características, né, de voar, de ir a alguns lugares para que eles possam buscar os seus alimentos, ou até mesmo fazer ali um ninho para si, para a sua criação, né, para os demais passarinhos que virão. Aí ele quer realmente suscitar essa ideia de que o pássaro ele vive um dia de cada vez. E o pássaro e a ave, se ele faz isso com um animal que de um certo modo é menos importante do que o homem e a mulher, a criação de Deus, será que ele não cuidará de vocês? E a gente precisa tomar cuidado aqui, porque quando nós observamos essa argumentação, parece que está sendo suscitado aqui um conselho para que nós venhamos agora ser responsáveis. E não é esse o ponto aqui, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Jesus não quer que os seus discípulos, eu e você, que passamos a olhar para Ele como Pai, venhamos a ser irresponsáveis. Por mais que Ele cuida de nós de um modo completo, todas as coisas acontecem segundo a sua vontade, espera-se que nós venhamos a colocar em prática e sermos responsáveis nessa caminhada. O exemplo dos pássaros é isso. Eles são ativos na busca pelo seu alimento.
Realmente eles não vão guardar para o dia seguinte, eles não possuem essa racionalidade que nós seres humanos possuímos, mas eles são ativos. E o ponto é, vocês seres humanos podem descansar em Deus, porque Ele cuida das aves, Ele cuidará também de vocês. E assim como os pássaros, também sejam responsáveis. E nós seres humanos podemos ser ainda melhores nessa busca de sustento diário, muito mais do que os pássaros. Porque diferente dos pássaros, nós pensamos, possuímos racionalidade. Nós sabemos criar ali a agricultura, no caso, se prendendo aqui ao exemplo específico. Nós sabemos plantar, nós sabemos colher, nós sabemos guardar alimentos para os dias que se virão. Mas o ponto aqui é, se Deus cuida das aves, que são menos importantes do que vocês, por que essa incredulidade? Por que essa ansiedade anormal de que Deus não cuidará de vocês? E logo Deus, que é o Pai, que vocês agora enxergam como Pai, será que como Pai Ele não vai cuidar de vocês? Eu, todos os dias, com todas as minhas limitações, ainda sendo pecador, ainda sendo um homem que precisa ser restaurado, cuidado, santificado, todos os dias eu me preocupo com os meus 3 filhos. Inclusive essa que já vai nascer, já me causa uma certa preocupação. Será que o grande Pai, o Deus superior, aquele que é o Pai de todos, inclusive o meu Pai que sou Pai, de você também que é Pai, né, sendo redundante, será que Ele não cuidará de nós? A gente precisa refletir nessa argumentação. Ele segue. Vamos pular aqui o versículo 27, depois a gente volta para ele. Ele segue aqui no versículo de número 28. Porque vocês se preocupam com as roupas. Ele falou do alimento, agora das roupas. Como eu falei, ambas refletem ou exemplificam as necessidades básicas e comuns da nossa vida, o comer e aquilo que vestir. O pessoal deixa de olhar para o pássaro e agora vai olhar para as plantas. Vai dizer assim, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Diferente dos pássaros, nós observamos agora para os lírios do campo. E o exemplo agora se potencializa ainda mais. Porque os pássaros, como eu falei, eles são ativos na busca pelo alimento, na busca pelo local no caso, para dormir, né, para levar ali a sua família, o pássaro, passarinhos. A gente olha agora para os lírios, para as plantas e o exemplo se potencializa porque, no caso agora, são criaturas de Deus passivas. As plantas são passivas. Elas crescem ali em um local e elas ficam ali. E elas necessitam agora de ações externas a ela para que elas possam se manter ali vivas, né? Só que nós observamos aqui um detalhe bem especial. Jesus aponta para a vestimenta dela, do lírio aqui. E ele fala como algo belo. Algo belo. Como eu falei, parece ser algo que possui uma importância menor, né? Se nós compararmos com os seres humanos nessa comparação bem específica. Mas nós sabemos que, de um modo geral, Deus fez de uma forma perfeita toda a sua criação. Isso está descrito lá em Gênesis. Quando ele termina toda a criação, tudo que ele fez, bom, perfeito. E as plantas, essa criatura passiva, recebe um cuidado especial do Senhor. No caso aqui, em relação as folhinhas, né, que são colocadas aqui como a vestimenta, representando a vestimenta. E é tão belo de um modo a ser comparado com aquilo que Salomão vestia. Salomão, um grande nome das Escrituras, onde as suas posses, o seu reinado, inclusive as suas vestimentas eram conteúdo de pessoas naquela região, né, do mundo todo, falarem sobre isso. Primeiras Reis, Segunda Crônicas, Salomão era bem falado, chamava a atenção. E no caso também a sua vestimenta. E a comparação aqui é que essa plantinha passiva recebeu um cuidado tão especial de Deus em relação às suas folhinhas,
que são tão belas, que podem ser comparadas a Salomão. E no caso aqui, talvez um exemplo, né, meio extravagante, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual. E mais uma vez, eu quero fazer essa pergunta ao meu coração, foi o que eu fiz quando eu estava meditando aqui nesse trecho. Eu quero que você também possa meditar aí, justamente lendo comigo a partir do versículo 30. Vai dizer assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Outra característica da planta é essa ideia realmente de brevidade. As plantas, suas folhas, elas serviam elas eram juntadas e colocadas ao forno para que as mulheres assassem pães. Estavam aqui hoje, mas amanhã já não poderia estar mais. Ela trazia essa ideia de algo breve, de algo passageiro, que logo iria secar, inclusive poderia ser colocado em um forno para que os pães viessem a ser assados. Deus cuida sim dessa criatura tão breve, tão passiva. Será que Ele não vai cuidar de mim e de você, que somos seus filhos, que olhamos para Ele como um Pai, que agora o consideramos como nosso Senhor? Será que Ele não cuidará de nós? Quando a gente começa a duvidar disso, o sinal de alerta deve ser ligado. Homens de pequena fé aqui apontam justamente para essa ideia de limitação que eu e você possuímos. Por isso a importância de estar sempre ouvindo conselhos como esses, mesmo após a conversão. Por isso a importância de estarmos constantemente lendo as Escrituras, aprendendo mais sobre o Senhor, aprendendo mais sobre a sua vontade, aprendendo mais sobre a sua palavra, aprendendo mais sobre o que Ele é. Porque a nossa fé, enquanto vivos aqui, realmente ela é limitada, ela é, de certo modo, inconstante. É importante que eu e você venhamos a estar constantemente lembrando de conselhos que as Escrituras nos apresentam, para que eu e você venhamos a nos tornar filhos obedientes, filhos que confiam no seu Pai. Então ele traz esses dois exemplos que são importantes para que eu e você venhamos a refletir e parar com essa ansiedade anormal que constantemente é despertada em nossos corações. Ansiedade essa que aqui nas Escrituras é mostrada como uma ansiedade vã, uma preocupação que nós iremos, às vezes, suscitar dentro dos nossos corações em relação às coisas desse mundo, em relação aos problemas. Isso pode acontecer, tá? Nós iremos, sim, nos preocupar, um momento ou outro. Os discípulos aqui se preocuparam. O ponto é, diante disso, nós estamos dispostos a ouvir os conselhos de Deus para lidar e batalhar contra essa ansiedade que constantemente vai vir até nós. Uma ansiedade que é vã, é isso que ele fala aqui no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Algumas traduções vão falar até mesmo côvado ou centímetros, né? Uma certa ilustração aqui. A ansiedade de vocês não vai adicionar um dia a mais na vida de vocês. A ansiedade de vocês não vai fazer vocês maiores, como falam em algumas traduções. Vai fazer com que você cresça mais em estatura. Não sei se aponta para outras questões, mas a linguagem aqui é essa. Por que vocês estão preocupados com essas coisas que eu, como pai, estarei, por graça, concedendo a vocês? Por que vocês estão com esse pensamento de se tornarem pessoas autossuficientes? Já está tudo determinado e nós precisamos apenas confiar no Senhor. E Ele nos dá todos os meios para que essa confiança venha a ser harmônica e não robótica. Nós sabemos que Deus já decretou todas as coisas, mas Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos dá tantos meios para que essa nossa caminhada venha a ser em total dependência dEle, porque a gente acaba sendo teimoso nessa jornada. Isso é algo vão.
nós não conseguiremos acrescentar mais nenhum dia sequer na nossa vida. Nós não iremos crescer por conta disso. Por isso, precisamos tomar muito cuidado. Portanto, não se preocupe dizendo, versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo, o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois são os pagãos, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A gente olha aqui o versículo 31, mas a gente precisa entrar aqui, né? De um certo modo, entrar aqui no versículo, né? E aqui, no caso, é uma aplicação minha, né? É uma observação minha. Pelo menos quando eu peguei aqui o versículo 31, olhando para todo o contexto que já foi apresentado até aqui, não parece uma preocupação, como eu falei inicialmente, né? Uma preocupação normal que nós podemos ter na nossa vida, em relação ao que comer, em relação ao que beber, ao que vestir. Não parece uma preocupação normal. Parece realmente de alguém incrédulo. O que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos vestir? Eu preciso disso, eu preciso dessas coisas, eu preciso ir atrás, eu preciso ir lá fora, eu preciso de coisas. Eu falei aqui, são exemplos bem limitados, mas apontam para as questões desse mundo, que são boas. São boas. Mas nós, por conta da queda, vez ou outra, temos problemas ao lidar com as coisas desse mundo. Então parece, na verdade, alguém desesperado. Alguém que não conhece a Deus. É o que ele fala aqui no versículo 32. São os pagãos que correm loucamente, olhando para essas coisas como ídolos de verdade. São os pagãos. Vocês não podem ser assim. Vocês, meus filhos, meus discípulos, filhos e filhas, vocês não podem ser assim. O Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Vocês precisam ser responsáveis. Nós precisamos ser responsáveis, como são os pássaros, com aquilo que Deus entregou. Mas o ponto é que no início de tudo é necessário uma confiança de que Deus, como Pai, é que nos dará todas as coisas. Deus, como Pai, é que abrirá portas nesse mundo. Deus, como Pai, é que nos manterá vivos, saudáveis, dispostos, com sabedoria, dando discernimento para que nós venhamos a lidar com todas as coisas nesse mundo. Por isso, não alimentem essa ansiedade anormal no coração de vocês, ou essa preocupação. Meus filhos e filhas, confiem no Pai Celestial. Confiem no Pai Celestial. Versículo 32 precisa ficar marcado no nosso coração. O Pai Celestial sabe que vocês, sabe que nós, sabe daquilo que nós precisamos e necessitamos. Ao contrário dessa preocupação exacerbada, anormal, que virá uma hora ou outra nos atentar aqui nessa vida, o que nós precisamos é se ocupar com algo que deve ser primário. É trocar a preocupação com uma ocupação necessária para todo filho e filha de Deus. Nós precisamos se ocupar de quê? Nós precisamos se preocupar primariamente com o quê? Prioritariamente com o quê? Versículo 33 nos traz um conselho aqui, para que eu e você venhamos a aplicar nas nossas vidas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, temos uma responsabilidade primária. Nós somos criados para algo. Viver para a glória de Deus. Viver para a glória do Senhor. Nós sabemos que houve a queda e agora nós temos um problema terrível em colocar isso em prática. O pecado trouxe um problema terrível para mim e para você, porque nós estamos constantemente fugindo dessa ocupação, dessa responsabilidade primária de glorificar a Deus com as nossas vidas. Se nós somos obedientes ao Senhor, se nós buscarmos
viver como um servo fiel em seu reino, buscando as coisas concernentes ao seu reino. Uma dinâmica natural é que nós teremos tudo aquilo que é necessário para viver. Os pássaros, eles só não conseguem o alimento deles, ou um local para estarem, naturalmente falando, só se o homem vier e intervir isso. Porque numa dinâmica natural, se eles colocarem em prática as virtudes que o Senhor entregou para ele, essa ideia de voar, de ir para alguns lugares, se ele colocar isso em prática, o instinto, né? Se ele colocar isso em prática, naturalmente, ele vai ser mantido dia após dia. Eu e você precisamos colocar em prática aquilo que se espera de um filho, de uma filha de Deus. Se nós colocarmos isso em prática, naturalmente, aquilo que é necessário, tá? E esse é o ponto. Aquilo que é necessário para que você iremos a estar viver essa promessa inicial. Por mais que uns ou outros, óbvio, poderão ser ainda mais prósperos, mais abençoados financeiramente falando, mas a ideia é que se nós somos obedientes ao Senhor, se nós buscarmos viver para a sua glória, viver para o seu reino, procurar reconhecer a sua justiça e aplicar também essa justiça na nossa vida, naturalmente nós iremos ser mantidos aqui nessa vida. Nós iremos permanecer vivos, fisicamente falando. Aí você pergunta, mas eu já conheço alguns cristãos que morreram. Eu já conheço alguns homens e mulheres que eram fiéis ao Senhor e muitas das vezes acabam possuindo algumas necessidades, algumas limitações. Eu sei disso, por experiência própria. Ser fiel ao Senhor não garante que nós iremos ter todos os dias, todas as coisas ali, tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Não é bem assim. Porém, algo sempre irá nos trazer uma confiança em Deus, uma alegria no Senhor. Porque por mais que nós venhamos a sentir falta, ou ter algum problema nessa vida, ou ter alguma dificuldade, e até mesmo descer à sepultura, a eternidade com Deus nos espera. Uma vida eterna com o Pai nos aguarda. E esse é o mais importante. Foi isso que ele falou no versículo 25. Nossa preocupação primária deve ser com a vida e a vida eterna. Para além desse tempo. Para além desse momento. É isso que deve tomar o nosso coração de imediato. As outras coisas, Deus vai cuidar da gente. Mas o ponto é, vamos buscar o reino de Deus. Vamos buscar a sua justiça. Vamos viver para a sua glória. Foi isso, inclusive, que ele já tentou ensinar, ele ensinou, né, trazendo alguns exemplos, no início do capítulo número 6. Ele já estava me orientando já. Não vou entrar aqui para a gente não se estender mais, porque ainda temos algumas coisas a serem realizadas aqui, né? Hoje é um dia especial. Mas, inclusive, ele já tentou, já trouxe conselhos no início ali do versículo número 6. Os homens ali tentavam, né, exercer essa justiça, mas sempre com algum problema. Quando eles iriam ajudar no versículo 1 em diante do capítulo 6, quando eles iam ajudar as pessoas, eles queriam fazer isso não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, demonstrando uma ideia de que não conheciam verdadeiramente ao Senhor. Um cuidado ou uma justiça social, no caso aqui, nos primeiros versículos, essa ideia de justiça social, ela deve ser secundária, ela deve ser aplicada por alguém que encontrou ou se deparou com a maior justiça desse mundo, que foi a justiça realizada por Deus. Quando nós olhamos para esse ato de justiça pleno, perfeito, de Deus, em Cristo Jesus, que foi confirmado em nossos corações pelo Espírito Santo, nós passamos a exercer essa justiça de diversas maneiras na nossa vida, e até mesmo uma espécie de justiça social para a glória de Deus. A oração, os homens queriam fazer para se exibir, repetindo muitas das coisas, tentando orar de forma eloquente,
tentando barganhar com Deus. Eles achavam que o relacionamento deveria ser semelhante aos pagãos, que achavam que era algo muito mecânico. Eu vou chegar aqui diante do falso Deus, vou orar, vou pedir, vou receber. Não é assim. A oração está mais relacionada com alguém que é filho e deseja se relacionar intimamente com o seu pai. É uma oração que é feita primariamente diante de Deus, o coração focado no Senhor, porque o mais importante é isso mesmo, rapaz. O irmão está entendendo aqui. O mais importante é que as nossas orações venham ser feitas diante de Deus. E ele segue, o jejum. Muitos queriam fazer para se exibir, não. O jejum deve ser feito diante de Deus. É alguém gritando para o seu coração: antes do alimento físico, na verdade eu preciso do alimento espiritual. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. O jejum não é para passar fome, simplesmente falando. O jejum é alguém gritando ao seu coração: eu preciso de Deus, antes de qualquer outra coisa. Até mesmo antes do alimento, que eu também sei que eu preciso para se manter vivo, fisicamente falando. Esse é o conselho, para que eu e você venhamos a lidar com as preocupações dessa vida, com uma ansiedade anormal. Ele encerra no versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não devemos nos preocupar com o amanhã. Isso aqui já aponta, mais uma vez lá, que eu falei anteriormente. Isso aqui aponta para um desejo de autossuficiência, de alguém que não confia em Deus, de alguém que quer resolver os seus problemas independente do Senhor. Antecipa qualquer coisa, antecipa problemas, antecipa tudo. Calma. Precisamos ter calma. Não é errado se programar, não é errado se prevenir, mas antes de qualquer organização na sua vida, de qualquer atitude de prevenção, não se esqueça que você tem um Pai celestial que cuida de você. Não se esqueça que você é filho e tem um Pai. Se nós ficarmos isso em nossos corações, nós iremos ser filhos obedientes aqui nessa terra. Nós queremos tanto, né? Principalmente os pais aqui. A gente quer tanto que nossos filhos escutem os nossos conselhos. Sabemos o que é melhor para a vida dele. E muitas das vezes a gente não obedece ao nosso Pai, ao nosso grande Pai lá no céu. Ser obediente, ser um filho que obedece ao seu pai, que crê no seu pai, fará com que a gente seja bem-sucedido aqui nessa terra e, mais do que isso, bem-aventurado por toda a eternidade. Que essas palavras fiquem fincadas em nossos corações, que a gente possa sempre lembrar: nós temos um Pai perfeito, bondoso, gracioso, justo, santo, fiel, lá nos céus. Você reconheça isso nessa noite, que o Espírito Santo traga essa confirmação ao seu coração, que você se torne um filho e uma filha de Deus.